Primeiro, o público-alvo dessa campanha, coordenadora. Nós pretendemos vacinar em torno de 54 milhões de brasileiros nesta campanha, né? Ela começa agora no dia 23, que é o dia de hoje, vai até o dia 1º de junho, e a ideia é estarmos vacinando crianças de 6 meses a menores de 5 anos, os idosos acima de 60, as mulheres gestantes, aquelas que deram à luz até 45 dias, né, que nós chamamos de puérperas, profissionais de saúde, professores, os indígenas e principalmente as pessoas que têm comorbidade, que são aquelas doenças, hipertensos graves, cardíacos, as pessoas que têm doenças renais, doenças respiratórias, né? Então nós temos um grande número de pessoas que devem ser vacinadas nesta campanha. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente sempre reclama de que essa campanha começa tardiamente, já que nós temos as 4 estações bem definidas. Existe possibilidade de se pensar em antecipar a vacinação aqui nos próximos anos? Isso é uma ótima pergunta para que nós possamos esclarecer à população como é que funciona a vacinação contra a gripe. Diferentemente das outras vacinas que estão durante o ano inteiro no calendário, né, que estão na rotina do nosso serviço, porque elas têm uma produção anual. Então, em qualquer período do ano, essas vacinas podem estar nas salas de vacinas. A vacina de influenza, não. Ela só vai ser liberada pela Organização Mundial de Saúde, a sua produção, no mês de setembro, né, quando se analisa os vírus que estão circulando para ser colocado dentro da vacina. Então, não há possibilidade de uma antecipação, porque precisa fazer primeiro essa análise do que está circulando para ser colocado na vacina. Se eu antecipo muito a produção dessa vacina, o que pode acontecer? Eu vou colocar dentro da vacina um vírus que tem pouca chance de circular, e aí a vacina não vai proteger. Então, como se demora em torno de 5 a 6 meses para fazer a produção, ela só fica pronta no final de março, começo de abril, meados de abril. Então, não há possibilidade de antecipação pelo processo de produção, que é complexo, e ele principalmente precisa aguardar essa avaliação dos vírus que estão circulando para definir quais são os vírus que estarão incluídos na vacina. A senhora destacou no início da entrevista o número total de pessoas que o Ministério da Saúde pretende vacinar esse ano. Eu queria que a senhora destacasse qual é exatamente o período desta vacinação e qual é o público-alvo, mais uma vez, para que as pessoas tenham isso bem claro. Nós começaremos hoje, né, no dia 23/4, a campanha segue até o dia 1º de junho. Qual o público-alvo que nós estamos esperando receber nos postos de saúde? Que são aquelas pessoas que têm maior risco de ter complicações advindas da gripe, né, que vão ter a chance de ser internadas e, infelizmente, podem ir a óbito. Então, é esse grupo que nós estamos definindo para ser prioritariamente vacinados. E quem é esse grupo? As crianças de 6 meses até menores de 5 anos, né, menores de 5 até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Os idosos acima de 60, os profissionais de saúde, os professores, as gestantes, as puérperas, né, que são as mulheres que deram à luz até 45 dias após o parto, né, os indígenas, as pessoas que têm comorbidade, que têm doenças respiratórias, os hipertensos, as pessoas que têm sobrepeso, as pessoas que têm problemas renais, os transplantados, as pessoas imunodeprimidas. Então, todo esse grupo, né, ele é recomendado a vacinação. E que dá em torno aí de 54 milhões de brasileiros que a vacina estará disponível nas 37 mil salas de vacinas do nosso país. Coordenadora, tem um fenômeno interessante e curioso e preocupante sobre o inverno no hemisfério norte. Lá ele foi muito rigoroso, o último inverno, e houve uma variação do tipo de gripe, do tipo de vírus que circulou, por exemplo, pelos Estados Unidos e pela Europa. E a vacina lá teve de ser atualizada. Essa vacina daqui, que começa a ser aplicada agora, ela já é atualizada, já é contra esse tipo de vírus que atuou no hemisfério norte no último inverno? Então, como eu havia dito para vocês, então essa atualização ela acontece todos os anos, não foi só porque teve esse surto, né, e esse aumento de casos lá nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Você teve
a vacina, ela tinha sim o vírus H3N2, só que durante o processo de transmissão da doença, né, que lá nos Estados Unidos é diferente do nosso, né, é o hemisfério norte, aqui é o hemisfério sul. Então, o que aconteceu? Quando a vacina já estava sendo utilizada, esse vírus H3N2, ele teve uma mutação, né, e que não deu tempo de ser pego na hora que estava sendo feita a vacina, foi posterior à produção da vacina. Então, por isso que a gente chama que foi uma vacina não eficaz, né, para aquele tipo de vírus. Diferentemente dessa nossa vacina, então, nossa já está atualizado com esse vírus H3N2 que circulou na América do Norte, e nós já vamos ter essa vacina com essa proteção para essa mudança que aconteceu. Por isso a necessidade da gente esperar um pouco mais para fazer a produção, para a gente ter certeza, né, que estamos captando aquela mudança que aconteceu no vírus, e essa mudança já vai estar sendo contida na vacina que está produzida, né, e que está no nosso calendário hoje. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a mutação que aconteceu nos Estados Unidos, né, foi identificado, e essa mutação já foi incluída na vacina que está sendo produzida no Brasil. Doutora, os nossos ouvintes têm dúvida em relação à diferença entre a vacina trivalente e a tetravalente. Qual delas está sendo distribuída nos postos e qual é a diferença entre as duas? A que está sendo distribuída nos postos de saúde, na rede pública, é a vacina trivalente, né? Na rede privada, você tem tanto a trivalente quanto a quadrivalente. Qual é a diferença de uma para outra? A trivalente, nós temos 3 subtipos do vírus, que é o H1N1, o H3N2 e o influenza B. Na rede privada, onde tem a quadrivalente, ela tem o vírus H1N1 ou H3N2 e tem 2 tipos de vírus B. Então, a diferença está nesse vírus B. Na nossa vacina, na rede pública, nós só temos 1 e na rede privada nós temos 2. Mas o importante é colocar que os 3 mais prevalentes que estão circulando hoje, que são o H3N2, o H1N1 e esse tipo B, é o que tem a maior prevalência, é o que está incluído na nossa vacina. Na rede privada você tem um plus a mais, mas lembrando que os que têm maior prevalência, né, de circulação já estão contidos na nossa vacina da rede pública. E doutora, é preciso ter reforço em algum caso específico? Por exemplo, as crianças pequenas vacinadas pela primeira vez, precisa ter reforço ou não precisa? Precisa. Crianças que estão sendo vacinadas a primeira vez, que justamente são essas crianças de 6 meses até 1 ano, 1 ano e meio, que não foram vacinadas no ano passado, então elas ainda não têm imunidade completa. Então elas precisam tomar a primeira dose e 30 dias depois elas fazem um reforço. Agora, a criança que foi vacinada no ano passado, ela só precisa praticamente fazer um reforço. Então ela não precisa receber as 2 doses. Então a diferença está nisso. A criança que não foi vacinada no ano passado, que geralmente são essas menorzinhas, né, que ainda não tiveram a chance de ser vacinadas no ano passado, essas sim, tomarão 2 doses, a primeira no dia que ela foi vacinada, e 30 dias depois será agendado e pedido para que essa criança retorne ao serviço de saúde. Agora, a criança que já foi vacinada no ano passado não precisa, ela só vai tomar uma única dose. Sim, o dia D dessa campanha será no dia 12 de maio, né? Isso mesmo, no dia 12 de maio nós estaremos com todos os nossos serviços abertos, né, no período de 8 da manhã até 5 da tarde, e é uma oportunidade para aquelas pessoas que trabalham, que não têm disponibilidade para ir durante a semana, que compareçam aos postos de saúde e dessa forma nós tenhamos cumprido a nossa meta, que é de vacinar 90% desse público-alvo, né, e assim garantir a proteção da nossa população. Tá certo. Muito obrigado pelo esclarecimento da senhora nessa manhã. Coordenador do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues. Obrigado e bom dia para a senhora. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, com seus ouvintes, esperando que toda a população gaúcha compareça ao serviço de saúde para ser vacinadas. Muito obrigado pela atenção.